noite, queridos amigos, família Lela, atendendo ao convite e com muita gratidão, estamos aqui mais uma vez para trazer um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida e fazermos as reflexões acerca da regra áurea. Mas antes eu gostaria de convidá-los à nossa prece de início. Então vamos todos nesse momento, buscando essa conexão com o divino em nós, elevando os nossos pensamentos e as vibrações dos nossos sentimentos, buscando a figura do amigo Rabi, que nos abraça com seu olhar amoroso e bondosamente nos convida a plantar o seu evangelho de amor dentro do nosso coração. Querido Jesus, se conosco, ajuda-nos e abençoa-nos a trilhar os caminhos do bem, do amor e da verdade, cansados que estamos de andar em caminhos pedregosos que nos fizeram sofrer. Abençoa essa noite, Jesus. Abençoa o nosso propósito de aprender, de melhorar e de entender. Que o teu evangelho de luz seja para nós semente fértil para o nosso coração. Que assim seja, Senhor. Bom, então a reflexão de hoje ela vai ser em torno do capítulo A Regra Áurea. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, Mateus 22:39. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importante esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Bom, então o que nos traz aqui o benfeitor de início? Ele diz para nós que a regra amarás ao teu próximo como a ti mesmo, que enunciou Jesus, conforme diz o evangelista, ela já foi trazida anteriormente. No entanto, com maior ou menor exemplificação de quem a trouxe. Vejamos, diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas, fazei com que quereis que se vos faça. Declaravam os chineses, o que não desejai para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios, deixai passar aquele que faz aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos, a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei do ouro, da magnanimidade do Cristo. Bom, façamos um parêntese aqui. Então, gregos, persas, chineses, egípcios, hebreus, romanos, todos eles receberam, de uma maneira ou de outra, a regra áurea. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista dos seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, à claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. O que traz então para nós o nosso benfeitor? Vamos lá, vamos destrinchar aqui. Diz Emmanuel, segundo Emmanuel, que ele traz aqui, ele disse que a regra áurea não foi uma novidade que o Cristo trouxe. Os antigos, lá na antiguidade, na história antiga, já tinham trazido. Então, analisemos. Persas, gregos, egípcios, hebreus e romanos. Na antiguidade, gente, estou falando aqui como uma professora de história que não posso deixar escapar esse gancho.
Na antiguidade, a crueldade ela era muito maior do que no mundo de hoje, muito maior. Nós tínhamos aí nessas sociedades, né, antigas, uma pirâmide social muito mais abismal do que a nossa. Muito mais, a concentração de renda era muito maior, né, nas mãos de poucos, de pouquíssimos que exploravam todo o resto. Então, embora essa regra tivesse sido trazida por tantos sábios, né, dos nossos antepassados aí na antiguidade, também não era praticada, né? Infelizmente a sociedade ela era muito desigual, muito exploradora, tinha muita escravidão, né? Escravidão por dívida, as pessoas não conseguiam pagar impostos, o que elas deviam eram impostos, né? Para esses governos, e aí elas eram escravizadas, né? Ou escravidão de guerra. Nós sabemos que os grandes impérios eles só se fizeram por conta de guerras de conquistas. Então, conquistados os territórios, os seus povos eram escravizados. E existiam abismos sociais, né? Cidadania, a gente vai ver um ensaio lá na Grécia, né? E digo ensaio porque considerados cidadãos eram muito poucos. E a gente vai ver alguma coisa de justiça em Roma, mas o que falar do governo dos Césares, né? O que falar do império dos grandes Césares, ou dos grandes faraós egípcios, que eram tidos inclusive como deuses. Então, voltemos aqui a nós e vamos entender que Jesus também trouxe, né? E aí o que o benfeitor traz para nós é a diferença entre os profetas, administradores, juízes e filósofos, né? Que procederam como instrumentos. Então eles mais ou menos se identificavam com essa verdade, com essa inspiração dos planos mais altos da vida. No entanto, somente Jesus, ele se identificou plenamente através do seu trabalho, através de tudo que ele fez e de tudo que ele viveu enquanto aqui esteve. Os profetas, os administradores, esses espiritualistas que trouxeram essa verdade na antiguidade, na verdade, as figuras se apagaram, como diz aqui Emmanuel, no recinto dos templos iniciáticos. Então, talvez eles tivessem, né, alguns deles, se circunscrito aos seus templos, né, e às suas crenças, porque até então, nesse momento, a verdade não era universalizada, ela não era algo que a população tivesse acesso. Poucas pessoas tinham, essas poucas pessoas eram iniciadas, por isso elas conseguiam ter acesso à verdade. Jesus não. Jesus universaliza a verdade, ele traz a todos, inclusive os preferidos dele, claro, preferidos por quê? Porque ele chamava de pobres de espírito, porque eles tinham um coração mais puro, onde poderia entrar com mais facilidade a verdade, né? Então, o coração dos sofredores, o coração dos aflitos, né? Vinde a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Esses corações, eles receberiam essa verdade, eles receberiam a regra áurea com muito mais verdade, né? Com muito mais vontade e entenderiam finalmente. Foi o que aconteceu, né? Quando Jesus começa o seu apostolado, ele vai procurar os pescadores. Então, era no coração realmente das pessoas mais puras de espírito, mais abertas, né? É muito difícil que um grande imperador estivesse aberto aí à verdade espiritual no seu sentido exato, como trouxe Jesus, porque isso fere ao poder temporal, né? Inclusive, Jesus foi perseguido exatamente por isso, né? O poder temporal não queria deixar de ser o poder. Então, Jesus foi aquele que trouxe essa regra e viveu-a em tudo o que ele fez. Abnegação e amor, a claridade das praças públicas, ou seja, de maneira aberta para quem quisesse ouvir, não se restringindo a nenhum templo, a nenhuma crença, né? Nós sabemos que tivemos aí precursores do cristianismo, né? Das ideias do Cristo,
bem antes dele, como Sócrates, Platão, que já falavam da vida depois da morte, os próprios egípcios que cultuavam a vida depois da morte, né, que entendiam, os hindus, os orientais. Então nós temos aí na antiguidade bastante sabedoria, mas ela não foi disseminada, ela não foi dita de coração aberto, ela não foi levada à praça pública e à luz do dia, né? Jesus fez isso. E aí quando diz aqui essa regra, né, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, nós precisamos observar o que é esse a ti mesmo. Implica em nos amar, né? Mas será que nós temos conseguido fazer isso? Quando nós julgamos o outro e nós viramos, né, nossa sociedade ela tem sido bastante julgadora, né, ela se arroga em ser um tribunal, vestimos a toga de juiz e apontamos o dedo para o outro. No fundo é porque nós não nos conhecemos e não queremos nos conhecer. Existe um convite intrínseco aqui nessa mensagem para que nós façamos essa viagem para dentro. Nós às vezes nos sentimos tão cansados, trabalhamos muito e queremos viajar, e a gente não consegue encontrar essa paz que a gente procura fora, porque a gente procura fora, né? Lugares lindos, paisagens exuberantes, e nem assim nosso coração se acalma. Mas é exatamente porque a viagem que nós precisamos fazer e que a vida nos convida é essa viagem para dentro. A partir do momento que nós fazemos essa viagem para dentro e começamos então a bater na porta desse ilustre desconhecido que somos nós mesmos, e nós somos muitos, as coisas começam a ficar mais tranquilas e talvez essas viagens possam trazer um pouco da paz de que tanto necessitamos. E só através dessas viagens internas, do conhecimento desse ilustre desconhecido que somos nós mesmos, é que nós vamos conseguir então nos amar. Porque a gente consegue amar aquele que a gente conhece e aquele que a gente passa a conhecer, a gente começa a perdoar. São muitos traumas, de infância ou não, são muitas questões que trazemos e aí isso vai se acumulando e vai se cristalizando na nossa personalidade ao longo dos anos. E aí nós vamos ficando acabrunhados, ensimismados, cabisbaixos, com muito pouco amor, vamos ficando carentes de tudo, quando na verdade todas as respostas estão dentro. Então, a partir do momento que nós olhamos para dentro de nós mesmos e buscamos dentro de nós essa força e essa luz que disse Jesus que nós temos, e se ele disse, quem somos nós para duvidar? Ele disse que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra, e que poderemos fazer o que ele fez e muito mais. Se ele disse, ele sabe o que ele está dizendo. Fazer o que Jesus faz e muito mais. Então, para a gente começar nessa caminhada, é preciso que a gente se perdoe. É preciso que a gente ame a nós mesmos para amar o próximo, né? Às vezes a gente acha que a gente, fulano ama demais, assim, é muito egoísmo, mas às vezes tudo isso é fuga também, né? Esse pedestal de egoísta, esse ego agigantado, na verdade, é um desespero para tentar provar para si mesmo que é bom, que existe, que é melhor que o outro. Né? Quando a gente diminui alguém, a gente precisa se sentir maior, por isso que a gente diminui alguém. Né? Quando a gente julga muito alguém, é porque aquilo que a gente julga, aquele defeito, aquilo que a pessoa está fazendo, fere a nós. E se fere a nós, é nosso, né? Se bateu, se doeu, leva para casa que é teu. É uma frase que eu gosto muito, né? Que o André Moreira fala. Bateu, doeu, leva para casa que é teu. Então, os nossos pontos cegos, a gente precisa se observar. Não existe milagre, não existe fórmula mágica. A questão é estarmos nos empenhando nesse processo de autoconhecimento, de saber quem nós somos, de nos amar, de nos perdoar. Né? Nós não sabíamos antes o que sabemos hoje. Então, às vezes a gente fez muita besteira. Meu Deus do céu, bem-vindos ao planeta Terra. Né? Jesus não procurou aqui pessoas perfeitas, os apóstolos não eram nem um pouco perfeitos, né? Mas perfectíveis assim como nós, né? Eram candidatos à perfeição assim como nós. Então, o convite do Evangelho
é para que nós entendamos que é preciso amar o outro como a nós mesmos, e para isso é preciso amar a nós mesmos. Vamos analisar aqui mais um texto que eu acho que a gente pode conversar melhor. Assim, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Está em Mateus também. Faremos hoje o bem que aspiramos receber? Alimentaremos para com os semelhantes os sentimentos que esperamos alimentem eles para conosco. Então, quando nós estamos, a gente precisa observar o que a gente sente pelo semelhante. A gente gostaria muito de ser amado, né? E a busca humana, né? É uma busca como o ar, né? Que a gente respira, a gente precisa ser amado. Né? Por isso essa loucura de buscar no outro, de tanto relacionamento, mas é porque a gente quer ser amado. Mas e será que a gente ama? Né? Como disse um dia Madre Teresa, é preciso amar e amar até doer. E o único amor que nos pertence é aquele que nós damos. O único amor que realmente nos pertence é o que nós damos. Então, estar na paz de saber disso. Enquanto eu amo, esse é o amor que eu preciso. Porque o mais vem como acréscimo. Se eu sou luz, eu vou atrair a luz. Eu vou refletir a luz. Então, que amor a gente está dando para o outro e esperando receber amor? Pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos, pense o próximo quanto a nós. Exercícios. Difícil, né? Então a gente vai pensar naquilo que a gente gostaria que o outro pensasse de nós. A gente gostaria que o outro pensasse que nós somos bons, que nós somos excelentes profissionais, que nós somos excelentes pessoas, excelentes pais, mães, irmãs, filhos. Mas a gente pensa isso do outro? Ou a gente gosta de entrar numa roda de fofoca e também começar a entrar ali e começar a falar do outro, falar do ausente, né? Porque a pessoa mais interessante é sempre o ausente, né? Então o ausente é aquela vítima. Será que é assim que a gente se comporta? A gente fala do outro da mesma maneira que a gente gostaria que o outro falasse da gente? Regra áurea, né? Falaremos as palavras que gostaríamos de ouvir. Como é que tem falado a nossa boca? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Será que a gente está percebendo isso? Como está fluindo essa energia que vem do coração? Será que não é isso que está deixando a gente doente? Será que não é feio o que a gente está falando? São reflexões. Eu estou aqui refletindo. Retificaremos em nós tudo que nos desagrade nos outros. Então, é aquela frase de novo, né? Bateu, doeu, leva para casa que é teu. Eu não gosto daquilo, nossa, eu não gosto daquela pessoa, eu odeio aquilo que ela faz, porque fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo. Para, respira. Presta atenção se isso não está lá dentro de você e se de repente você não está fugindo daquilo. Porque se eu olhar para o outro, eu não preciso olhar para mim, meu olhar está focado no outro. E aí eu fujo, né? Eu fujo de olhar para aquilo que eu tenho que consertar em mim, está quebrado em mim. Eu tenho que consertar, mas eu fujo, eu tenho medo disso, né? Respeitaremos a tarefa do companheiro, como aguardamos respeito para a responsabilidade que nos pesa nos ombros. Então a gente se sente bastante responsável, nosso trabalho é difícil, a gente trabalha duro, a gente queria tanto ser respeitado em tudo isso, né? Mas o outro também quer. E o outro também tem o direito de ser respeitado, né? Consideraremos o tempo, o trabalho, a opinião e a família do vizinho, tão preciosos quanto os nossos. Eu tô vendo que, assim, cada frase é um tapa na cara da gente, né? Será que a gente considera o tempo, o trabalho, a opinião e a família do vizinho tão preciosa quanto o nosso? Porque a gente gosta muito mesmo de diminuir, né? Que a família do vizinho não presta. Imagina a opinião, gente, a gente está vivendo uma sociedade, aqui no Brasil, tão polarizada, né? É tanta opinião, tão dividida, né? E a opinião do outro, gente, a nossa sociedade, ela está matando pessoas que têm opinião diferente.
Nós chegamos nesse nível de matar aquele que não pensa como nós. Né? Eu vou lá para o iluminista Voltaire, que trouxe para nós lá no iluminismo, no século XVIII, ele trouxe para nós o direito à liberdade de expressão. E aí ele disse uma frase que eu não esqueço. Não concordo com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito que tendes de dizer. Gente, é tão cristalino. Defenderei até a morte o direito que tem de dizer. Embora eu não concorde, ninguém é obrigado a concordar com nada. Mas todos temos o direito à opinião. A gente não pode matar o outro só porque o outro pensa diferente. Se pensássemos todos iguais, o que seria do mundo? Né? É nas diferenças que o mundo é que a beleza. Né? As flores são diferentes. Se fossem todas iguais, enjoaria, né? Respeito às diferenças, uma grande lição. Auxiliaremos sem perguntar, lembrando como ficamos felizes ao sermos auxiliados sem que dirijam perguntas. Gente, vocês já tentaram desabafar com alguém? Né? Às vezes a gente está tão para baixo, precisando de ouvir um amigo, precisando de... Às vezes a gente não precisa não ouvir, não. Às vezes a gente precisa só de alguém que nos ouça. Sem dizer nada. Ouça. E diga, eu te entendo. Porque a gente anda muito julgador. Nós somos todos tribunais, a nossa sociedade anda muito tribunal, né? De julgar os outros. Um amigo vem abrir o coração com você e a gente sem perceber, a gente não se dá conta. A gente começa a julgar. Mas por que você fez isso? Mas se você tivesse feito daquele jeito, mas se fosse eu não faria assim. Será que é isso que a pessoa quer? E aí a gente se coloca nesse lugar. Será que é isso que eu quero quando eu vou buscar nessas condições alguém para me ouvir? Ampararemos as vítimas do mal com a bondade que contamos receber em nossas quedas, sem estimular o mal e sem esquecer a fidelidade e prática do bem. Vítimas do mal, né? Jesus nunca julgou ninguém. No episódio da mulher adúltera, depois que todos foram embora, ele perguntou para ela: cadê aqueles que te julgavam, que te condenavam? E ela disse: foram embora, Senhor. E ele falou: eu também não te julgo. Se ele não julgou, né? Se a sociedade mandava apedrejar, as sociedades são cruéis, nós temos leis cruéis, né? Vamos parar para analisar o quanto de cruel nós somos para com o outro? As vítimas do mal com a bondade que contamos receber em nossas quedas, porque quem de nós está livre de queda? Quem pode atirar a primeira pedra? Trabalharemos e serviremos de moldes que reclamamos do esforço alheio. Então a gente vai servir e trabalhar da mesma maneira que a gente quer que o outro trabalhe e sirva. Né? Será que a gente não está querendo mais que o outro faça do que a gente fazer? Será que a gente está fazendo tanto quanto a gente cobra do outro? Desculparemos incondicionalmente as ofensas que nos sejam endereçadas, no mesmo padrão de confiança dentro da qual aguardamos as desculpas daqueles a que porventura tenhamos ofendido. Pai Nosso. Pai Nosso, né? A gente repete Pai Nosso. Será que a gente já parou para pensar nessa frase aqui? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Pai Nosso. Conservaremos nosso dever em linha reta e nobre, tanto quanto desejamos retidão e limpeza nas obrigações daqueles que nos servem. Nós temos feito isso? Nós temos cobrado bastante que as pessoas sejam retas, sejam nobres, cumpram seus deveres honestamente. Usaremos paciência e sinceridade para com os nossos irmãos na medida com que esperamos que todos eles, paciência e sinceridade junto a nós. Todo mundo gosta de paciência e sinceridade, né? Mas será que a gente tem sido assim? O mundo pede um pouco mais de calma, de paciência. Vamos pensar nisso. Vamos nos determinar a ser um pouco mais pacientes. Faremos, enfim, aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Regra alta. Para que o amor não enlouqueça em paixão e para que a justiça não se desmande em despotismo,
Agiremos persuadidos de que o tempo da regra áurea em todas as situações, agora ou no futuro, será sempre hoje. Então vou repetir. Para que o amor não enlouqueça em paixão e para que a justiça não se desmande em despotismo, agiremos persuadidos de que o tempo da régua áurea em todas as situações, agora ou no futuro, será sempre hoje. Então, a justiça sem a regra áurea, ela é despótica. E o amor, sem o amar ao próximo como a nós mesmos, é paixão. Então, o tempo da regra áurea não é ontem, não é amanhã, é agora. Fica o convite do Evangelho. E eu peço que Jesus abençoe o nosso propósito, abençoe a semana, na nossa semana, abençoe a cada um, abençoe as suas famílias. E eu agradeço pela paciência, eu agradeço pela sua disposição em ouvir. E eu peço que Jesus abençoe a todos nós. Obrigada.